Meus amigos e minhas amigas, um dos espetáculos mais deprimentes que já assisti na televisão foi quando o Lula era acusado do mensalão e ele dizia que não sabia de nada. A câmera nele, ele voltando os olhos para cima, completamente constrangido, sem saber o que dizer, mentindo claramente que ele sabia de tudo. Mas essa semana superou e muito o Lula. Foi o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, um jovem ministro, dizem que muito entendido em Constituição, especialista, experto em Constituição, mas o que eu vi esse rapaz falando foi um espetáculo deprimente, um elogio ao crime, um elogio à bandidagem. Ele, ao condenar, a dar o voto, que não tinha jeito, na análise dos embargos de declaração do José Genuíno sobre a pena, ele diz simplesmente o seguinte, que ele lamentava muito condenar um homem como Zé Genuíno, um homem que lutou contra a ditadura, um homem que, segundo dizem, tem uma vida espartana, que não se aproveitou desse dinheiro que rolou por aí, e um homem de vida simples. Ministro, você realmente só deve entender de Constituição, porque primeiro é o seguinte, o José Genuíno não lutou contra a ditadura, ele não é uma pessoa democrática, ele lutou contra a ditadura do Brasil, ele queria a ditadura de Cuba, ele é um homem, é um fã incondicional dos Castros, tá? É um fã incondicional do Che Guevara. Esse é o senhor Zé Genuíno e ele está condenado como mensaleiro. Qual é a principal ofensa do mensaleiro? A principal ofensa é que eles queriam acabar com as instituições democráticas do Brasil. Principalmente o que? O Congresso. Porque ele estava aliciando os deputados e senadores para votarem em tudo aquilo que o PT, o governo dele, colocasse para ser votado. Ou seja, uma ditadura do PT seria se não houvesse a denúncia do Roberto Jefferson. Então, este homem, ministro, ele não lutou contra a ditadura. Ele é a favor de ditaduras. Ele queria uma ditadura agora. Ele quer uma ditadura do Fidel Castro, que ele é um fã incondicional. Ele só não queria a ditadura dos militares. Então não significa que ele luta contra a ditadura. Ele não é uma pessoa democrática. Tanto é que ele lutou para comprar todos os votos do Congresso. Muito bem, ministro. E outra coisa, ser espartano, ter uma vida simples, não significa que não tem dinheiro. Isso é muito comum no norte e nordeste do Brasil. Pessoas muito simples, pessoas parecem pobretões na rua e que no fundo são pessoas que têm muito dinheiro. E aliás tem um exemplo internacional. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, esse homem, tem 50 anos que comprou a primeira casa e mora nela até hoje. E a casa dele tem 3 quartos, um dele e da mulher, um da filha e um para os 2 filhos. Perguntado por que os 2 filhos deveriam viver no mesmo quarto, ele disse, para aprender a conviver, para aprender a negociar. Então esse homem é um dos homens mais ricos do mundo. Esse homem tem bilhões e bilhões de reais e vive espartanamente, ministro. Agora, outra teoria que eu tenho, na CPI do Correio, o Duda Mendonça confessou em lágrimas que recebeu dinheiro do PT lá fora, em paraíso fiscal.
E ele não sabia nem como fazer. O PT foi que conduziu todo o processo, abriu conta, etc. Mostrando que o PT tem uma expertise muito grande em paraísos fiscais. E quem era o presidente do PT? O senhor José Genuíno, que ao ser pega um cheque de 2 milhões de reais, ele disse que não se lembrava e não sabia por que ele assinou aquele cheque de 2 milhões. Depois apareceram mais 3 ou 4 cheques de valores até superiores a 2 milhões. E ele também não sabia dizer. Só que esses valores, mais tarde, está sabendo, era para compra de votos. Tá, ministro? Então, eu duvido, eu acho, é claro que eu não vou aqui dizer que Genuíno fez isso, mas a possibilidade que ele tenha dinheiro lá fora é muito grande. E mesmo aqui dentro, o que tem? Ele tem dinheiro, mas ele espartanamente. Muitos milionários vivem muito bem, sem precisar de nenhum exibicionismo. Ele pode ser um desses casos. Eu não acredito que ele não tenha dinheiro. Em empresas muito bem administradas, existe a possibilidade muito grande de os senhores chefes fazer algum tipo, tirar algum benefício do descontrole. Imagine num partido político brasileiro sem nenhum controle a respeito da grana que entra e sai, controle mínimos, como é que isso não deve ser? Então, ministro, eu não acredito que ele não tenha dinheiro. Ele não sabe utilizá-lo, porque ele tem uma vida, ele gosta da pobreza, adora pobre, é só isso. Tá bom, ministro? Eu acho que você deve melhorar esses argumentos, ministro. Ficou muito feio a inauguração sua dessa maneira. Muito obrigado e até mais tarde.